Quase uma semana, não, passou de uma semana de combate às chamas no Parque do Pau Furado. Você tem acompanhado aqui na nossa programação. E nos últimos dias, a gente viu principalmente o resgate de animais que vivem na reserva, com aquelas carinhas de pânico, porque é essa a situação. Equipes das forças de segurança estão agindo em conjunto para tentar conter essa que é uma tragédia ambiental. E a gente convidou o biólogo e também diretor de sustentabilidade da ANGAR, uma organização não governamental, Gustavo Malaco, que está aqui acompanhando de perto essa situação no local e conversa conosco nesse início de semana. Gustavo, muito obrigada por ter atendido aqui o nosso pedido, viu? Muito obrigada. Obrigado, Mônica, bom dia. E é uma situação triste, é uma tragédia. Como é que hoje está lá? Nós já sabemos quanto foi queimado, O pessoal agora trabalha de que forma? As chamas já foram combatidas, Gustavo? Bom, Mônica, felizmente, desde ontem, parece que o pior período passou. Uhum. Os incêndios foram controlados, não há mais focos de incêndios como a gente tinha anteriormente, até 2 dias atrás. E agora tem um trabalho que a gente chama de rescaldo, quer dizer o quê? Sempre fica um tronco queimando ainda, uma árvore no solo, então agora é um trabalho de cuidado, de atenção, de monitoramento, porque esse tipo de fogo bem pontual, ele pode de repente ter uma fagulha, um vento e aí se alastrar novamente. Então os próximos dias nós vamos ter esse tipo de trabalho, mas felizmente a pior fase passou. É de vigilância, que Isso. vocês estão agora para evitar novos focos. Quanto foi queimado, Gustavo? A gente já tem isso hoje? Oficialmente não tem uma informação ainda, certo. Mas por meio dos dados que foram gerados por pesquisadores de forma extraoficial, todo o território do Pau Furado, da região que está dentro e fora do parque, provavelmente entre 800 a 1.000 hectares. Dentro do parque, o dado extraoficial que a gente tem, quase 200 hectares. Que é bastante coisa, O parque tem quase 2.200 hectares, seria 10% do parque, mais ou menos, da área que foi queimada. Como eu disse, isso ainda é extraoficial, a gente precisa de uma informação mais apurada. Quem vai fazer isso é o Corpo de Bombeiros, é o próprio Instituto Estadual de Floresta que vai fornecer essa informação a posteriori. É um trabalho minucioso. E esse fogo, suspeita-se que ele tenha sido criminoso, E você estava me explicando, pessoal, estava me explicando que esse fogo, ele veio pelo solo ali, Ele foi entremeando, ele não atingiu muito a copa das árvores. Me explica melhor, como é que foi esse fogo, se é que a gente pode dizer isso? Bom, esse incêndio ele começou de diversos pontos. Primeiro ele começou fora do parque e é bom destacar que a maior parte dos incêndios que acontecem no país começam em áreas privadas, ou seja, uma forte relação que é feito de forma criminosa. Também temos que aguardar as investigações, mas me parece também por ter começado fora do parque e depois ter sido colocado dentro do parque, na outra margem do rio. Nossa. Nós não tínhamos ventos fortes para você atravessar o rio Araguari, por exemplo, para esse tipo de fagulha ter caído para o outro lado. Então, a priori, me parece que tem indícios muito fortes que esse incêndio foi provocado tanto fora do parque, depois dentro do parque, que ocorreram em momentos diferentes. Mas vamos aguardar as investigações, seja da Polícia Civil, com colaboração do Instituto Estadual de Floresta e Corpo de Bombeiros. Sobre a questão do fogo ter consumido principalmente a parte baixa, justamente para a gente não ter tido fortes ventos, isso entre aspas, favorecer um pouco a biodiversidade, não que não tenham muitos animais mortos, machucados, Nossa. Mas quando o incêndio, pelo menos ele vem dessa forma mais no chão e no subbosque, que a gente chama da vegetação, e não consome as árvores quando você tem realmente um vento muito forte, isso ajudou para tornar esse incêndio menos catastrófico. Ele foi catastrófico, é lógico que ele foi muito impactante, com certeza foi dentro que o parque viveu quase 16 a 17 anos, um dos piores, ou o pior incêndio que teve, mas menos mal que aconteceu esse tipo de situação. Gustavo, e agora? A gente fica se perguntando, Para esta flora, para a fauna, como é que vai ser a recuperação? É um longo período que a gente tem pela frente? Que tipo de trabalho que vai ser feito? Sim. Mônica, antes eu queria primeiro agradecer, dar primeiro os parabéns à forte rede, primeiro os servidores públicos, de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros, o Instituto Estadual de Floresta, a gente não pode deixar de agradecer e parabenizar. Segundo, a rede de voluntários que se criou.
né, os brigadistas voluntários. Gente, quem é brigadista, vocês não têm ideia o que esse pessoal enfrenta. Gente que ficou 72 horas, 80 horas direto, etc. A rede de apoiadores, de doadores, nós aqui da Associação Angá fomos só um ponto de lança para a gente poder ajudar para que a sociedade pudesse vir, e que ela veio com várias doações. Tinha gente que falava assim, gente, eu quero ir, mas tem que ter o treinamento, gente, para ser brigadista. Com certeza terão novos treinamentos dessa possibilidade. E como também até o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia que ajudou no resgate de fauna. Então eu queria deixar esse tipo de agradecimento. O pós agora, primeiro, vamos ter a certeza que vamos acabar com esse incêndio. Tá. O segundo, por meio justamente dessa rede de colaboração, nós da Angá assumimos a gestão do uso público, então trabalhamos o lazer e o turismo, é contar com essa sociedade civil, é contar com as empresas, é contar como foi esse excelente trabalho, tanto do Corpo de Bombeiro quanto do Instituto Estadual de Florestas, para a gente reflorestar esse parque novamente, para trabalhar ações de restauração, para dar um abraço no parque, para que a gente não fique apenas no momento do desastre. A gente tem que ter atenção no parque todo dia. A gente tem que entender que esse é um patrimônio dos mineiros, esse parque. Então, agora lógico, ter esse pequeno luto que nós vamos ter por alguns dias e abraçar esse parque numa ação conjunta. É isso que nós vamos fazer da Associação Angá, com certeza com esses atores, principalmente o Instituto Estadual de Florestas. E reforço aqui meus agradecimentos a essa turma corajosa que teve ali, né, que vai ficar por muito mais tempo. Eu estava observando que muito se fala sobre essa questão, né, de incêndios criminosos, e você traz um termo ali na rede social da Angá, né, que é a questão da negligência climática. O que é isso? Nós estamos vivendo uma situação crítica, né, Gustavo? Então, hoje, o poder público, a sociedade civil, tem que entender que a gente tem um novo tempo, um novo normal. São eventos climáticos severos que, conjunto com esse tipo de ação criminosa, nós temos estações chuvosas, estações secas cada vez maiores, um tempo sequíssimo como esse ano, é o pior ano seco que a gente tem desde as primeiras medições que a gente tem dentro do processo. Então, quando você não tem políticas vigorosas, num termo que a gente chama de adaptação, que é entender o tempo que vivemos, para você prevenir ações, seja quando você tem muita chuva, como aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, depois esse ano a gente está tendo ainda a catástrofe do Pantanal, a gente está tendo a catástrofe agora na Amazônia, todos os rios, né, secando, e agora o Cerrado, que aponta em todo o Brasil que deve ser o ano que a gente vai mais queimar novamente, batendo o ano de 2020. Então, nós temos que entender que as pessoas, e principalmente os governos, quem tem mandatos, que nós precisamos ter investimento e adaptação. Um dado, por exemplo, nós podemos queimar áreas de forma preventiva na estação correta, porque o fogo que ocorre agora é na época errada e causado por nós, na época seca. Quando você faz de forma natural, como ocorria no passado na estação chuvosa, o fogo ele pode criar aceros, bolsões, em que você queima antes parte da vegetação ou um pasto, por exemplo, para justamente quando tiver uma catástrofe dessa, você não tenha biomassa, que é o que a gente chama de manejo integrado de fogo, que foi recentemente sancionado uma lei federal. Só estou dando um exemplo. Já existiu um trabalho no Parque Estadual do Pau Furado, que são as brigadas voluntárias, sim, com as comunidades, que é um trabalho fantástico. Então, isso o Instituto Estadual de Florestas já vinha fazendo. Agora, a maioria dos municípios, e Uberlândia isso acontece, é uma negação em relação ao clima, infelizmente. Nós temos políticas públicas que não existem, por exemplo, no nosso município e na maioria da nossa região. É isso que os governos precisam entender, colocar na mesa e colocar recursos financeiros para isso. Quem quiser conhecer mais da associação, uma associação não governamental, e até ser voluntário, como é que faz, Gustavo? Então, principalmente pelo nosso Instagram, que a gente tem lá, Associacão, né, que não tem o C cedilha, Angá. Por lá a gente vai estar passando as notícias, os cursos, essa gestão do uso público também. Segue também a página do Parque Estadual do Pau Furado também, @paufurado, para conhecer. Infelizmente o parque está fechado agora por essa questão. Eu imagino que só deve abrir quando retornar as chuvas, né? Mas que as pessoas aqui da região possam conhecer esse patrimônio. Só para a gente encerrar, as chuvas vão ajudar bastante, não vão, né? Se possa. Com certeza, mas ainda, atenção pessoal, a gente deve ter ainda 30, 40 dias ainda de muita seca, as chuvas devem vir realmente para valer apenas em outubro. Então, nós temos que nos preocupar, porque ainda tem muita coisa pela frente e o parque ainda continua ameaçado ainda nessa questão. Entrevista boa demais, né, com o Gustavo Malaco. Faz o seguinte, compartilhe essa entrevista com seus amigos, compartilhe, vai lá no nosso YouTube, pegue o vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas. Gustavo, eu preciso te agradecer e te fazer um pedido. O que você precisar, chama aqui, tá bom? Pra gente poder conscientizar nosso público, tá bom? Obrigado, Mônica, com certeza. Muito obrigado por essa entrevista e por esse espaço. Imagina, Gustavo Malaco, ele que é biólogo.